Hoje vamos falar dos média. Vamos falar da forma como o sistema utiliza os média para te controlar a mente, para te envenenar a mente, para criar aquilo que é conhecido como o consentimento fabricado. Tu achas que as ideias que tu transmites e sobre as quais tu refletes são inteiramente tuas, mas provavelmente estás errado e essas ideias foram-te impingidas. Que as tuas opiniões, na verdade, não são tuas, elas são fabricadas pelo sistema. Porque as pessoas e o sistema percebeu, o sistema percebeu como lidar com as pessoas, não é? O sistema percebeu que as pessoas não respondem à realidade, não é a realidade que interessa. As pessoas respondem à imagem que têm da realidade. O que importa é aquilo que parece ser. O que importa é a forma como a informação te é transmitida, como mexem com o teu cérebro, como te ensinam e como te condicionam a agir de um determinado modo, a responder de uma determinada forma para determinada circunstância, ou notícia, ou acontecimento. E mesmo acontecimentos semelhantes são tratados por quem controla a imagem de forma distinta, e então tu consegues ter, para situações idênticas, dois posicionamentos opostos. E concordas com ambos, defendes ambos muito bem e, no entanto, contradizem-se. É ser e não ser, é uma contradição lógica, é uma violação de uma das leis da lógica clássica. Sendo que o que importa é a percepção da imagem, o que é que o sistema percebeu? Como é óbvio que tinha de controlar a imagem. Não é por acaso que o sistema odeia a liberdade de informação, a liberdade de expressão, enquanto te vende a ideia de que defende a liberdade de informação, que defende a liberdade de expressão. Mas é claro que não. Porque se houver de facto liberdade de expressão, o sistema deixa de controlar a imagem, deixa de controlar a forma como ela é transmitida e começa a haver, eh, começam a aparecer e a crescer bolhas sociais que podem divergir de forma ah, veemente do sistema em si, da forma como o sistema quer que tu te sintas, seja em relação ao que for, até nas distrações e tudo mais. Portanto, o que é que foi entendido rapidamente pelo sistema, assim que começámos a ter, por exemplo, a televisão, ou mesmo a rádio, jornais, já em guerra, a propaganda sempre existiu, mas da forma como temos hoje, com o controle tanto da televisão, como dos jornais, e agora das redes sociais ou da internet, não só redes sociais, mas do meio digital por si só, o sistema percebeu que precisa de controlar todos estes mecanismos para controlar a imagem. Quem controla a imagem controla as pessoas. O sentimento fabricado. Ora, entendam, os média, mais isentões, com carteiras de jornalista e não sei o quê, eles não são independentes. Não digam a ninguém, não são. Não. Até porque são financiados pelo Estado. Portanto, nunca poderiam ser independentes. Eles têm uma função, podem criticar mais aqui, mais ali, dependendo de quem financia mais. Mas nunca podem bater de frente com o sistema, porque é o sistema que os alimenta. Era ridículo, era estar a alimentar a sua destruição, a autodestruição. Isso não vai acontecer. Eles vão sempre defender o seu lado, vão sempre fazer os possíveis para que sejam eles os detentores da imagem. Portanto, entendam que a função dos média não é apelar à razão das pessoas. A função dos média é apelar às emoções, aos desejos, aos medos, às identidades, por aí afora, ao que vocês quiserem. Ao que vocês quiserem. A função é apelar a algo mais do que a razão. Não é a razão que interessa. Porque tu não precisas de convencer as pessoas com factos. Isso não interessa. Tu precisas apenas de amarrar as ideias, de amarrar as emoções às pessoas de uma forma suficientemente forte, de uma forma suficientemente apertada, para que a crença nessas ideias siga o seu percurso sozinha. Já nem precisa de mais incentivos, as pessoas estão domesticadas e lá vão elas.
Os média e a indústria do entretenimento, que está obviamente ligada aos média, ela molda a percepção que as pessoas têm do mundo, impede a reflexão, impede questões. As pessoas estão sempre distraídas, não é? Ou é a televisão, em casa, chegam a casa, ligam a televisão, que é a companhia. É scroll down eterno e infinito, horas de TikTok, horas de YouTube, são concertos, espetáculos, vais no carro ouvir música, tu não consegues parar. Tu não consegues parar e olhar, respirar, refletir sobre o que está a acontecer, olhar para as pessoas, olhar para o mundo e estar contigo. Estar contigo. A raiva, a angústia, felicidade, tudo isso que sentes quando ligas a TV, quando ligas o rádio, quando compras um jornal, quando passas pelas redes sociais, tudo isso é propositado. Todos esses sentimentos são propositados. Isso não é fruto de um acaso ou tu não te indignas porque tens uma superioridade moral em função ou em relação aos outros. Não. És igual a outros. Igualzinho. Tão manipulado quanto os outros todos. E eu também. Eu também. Mas quando nós começamos a perceber que quem controla a comunicação, quem controla a imagem, controla-nos a mente, sim, vamos ter alguns momentos de angústia e de frustração. Provavelmente também nos é imposto, porque esta, enfim, é o que é. Mas talvez seja possível andarmos mais atentos a tudo aquilo que nos estão a vender, ao envenenamento mental que vem dos médias. As pessoas, desta forma, na minha opinião, vale o que vale, podem começar a perceber que não se deve confundir informação com condicionamento. Porquê? As notícias, elas não nos são transmitidas para nos dizer aquilo que aconteceu. Tu não vês uma notícia para ler o que aconteceu. Não. As notícias são, só se estiverem muito atentos, vão perceber que a maioria são artigos de opinião com um formato de notícia. Mas são opiniões. Existem não para te dizer o que aconteceu, mas em cima do que aconteceu, ou usou o que aconteceu como uma desculpa ou uma justificação para te dizer como tu te deves sentir em relação ao que aconteceu, como tu deves refletir ou agir ou pensar ou falar sobre o que aconteceu. O que aconteceu, o facto, é um meio para outro fim, que é controlar as tuas emoções. São, são eles, os média, que te vão dizer não apenas o que aconteceu, como eu disse, mas quem é o bom, quem é o mau, quem é o culpado, quem é a vítima, quem é. Quer que seja. Vão dizer como tu te deves sentir em relação a esses acontecimentos, vão dizer o que deves dizer, como deves pensar. E não se esqueçam, nós pensamos como falamos. A linguagem que nos é transmitida ou que nos é impingida a todo momento molda o nosso pensamento, porque nós pensamos como falamos. Lembrem-se disso. Portanto, o que é que nós temos? Temos um sistema que percebeu que os médias servem para dizer-nos como devemos ser. Como ser um bom cidadão. Como devemos agir. O que não devemos fazer para não sermos maus cidadãos. Como não devemos agir porque é errado, porque eles dizem que é errado. E tu nem pensas essa emoção. São os média que nos dizem quais são as perguntas que nós podemos fazer. São os média que nos dizem quais são as perguntas que não podemos fazer. São os média que nos dizem que é o certo, que é o errado e que tu tens de confiar neles porque eles são isentos e têm carteira de jornalista e tudo. Não, há regulamentos, há regulações do Estado, há regulações do sistema. Portanto, confia neles. Porque eles existem para teu bem. Tudo o que eles fazem é para teu bem. O controle mental que eles têm sobre ti é para teu bem. Podes confiar.
Obrigado por terem assistido ao vídeo. Subscrevam o canal, comentem, partilhem essas coisas todas e até um dia, camaradas.